Sejam bem-vindos ao Podplasma, o primeiro podcast de saúde imunológica e hemoterapia de Alagoas. Eu me chamo Rafa Dorvilê, sou jornalista e co-apresentadora aqui, juntamente com os médicos hematologistas, doutor Wellington Galvão, doutora Priscila Galvão. E hoje, nesse nosso primeiro episódio, recebemos aqui como convidada a doutora Samira Vital. Ela que é neurologista, especialista em doenças desmielinizantes. O nome é até difícil de pronunciar. E hoje a gente vai trazer também o entendimento do que são essas doenças. E esse é o objetivo do Podplasma, né? É simplificar o entendimento, o aumento da consciência da população sobre essa saúde imunológica e sobre as possibilidades de tratamento dessas doenças. Então, eu queria começar dando boas-vindas a vocês. E começando com a doutora Samira, já trazendo essa questão. O que são essas doenças desmielinizantes? Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para falar de doença desmielinizante e neuroimunologia. Há pouco tempo atrás, a gente nem falava sobre isso e hoje a gente é convidado, os pacientes conhecem pouco, então esse é o objetivo também, trazer um pouquinho das doenças para o entendimento da população em geral, para saber reconhecer e procurar o atendimento médico e o tratamento adequado. As doenças desmielinizantes, de forma simples, são doenças que afetam o sistema nervoso central. Na verdade, os pacientes eles apresentam danos nos neurônios, e aí, com isso, o sistema nervoso ele começa a não funcionar legal, né? E aí, a neuroimunologia, ela age desregulando o sistema imune do paciente, e aí, esse sistema imune que está preparado só para defender contra os riscos, né, como bactérias, vírus, ele começa a reconhecer como estranho as células nervosas, e aí ataca e surgem uns sintomas neurológicos. Joia. E, doutora Samira, no seu atendimento em consultório, porque também quando a gente vai buscar pesquisas e dados mais abrangentes, né, às vezes regionalmente a gente percebe uma diferença. Quando a gente focaliza aqui regionalmente e no seu atendimento em consultório, quais são as doenças desmielinizantes que mais aparecem, né, que são mais recorrentes? Eu trato principalmente esclerose múltipla, é realmente a doença que eu mais atendo em consultório, a neuromielite óptica, e aí vem outras doenças que ela aparece de forma mais aguda, que o paciente, no geral, não faz um acompanhamento, mas o tratamento de fase aguda é muito importante, que nem o Guillain-Barré, né? Falando também de neuroimunologia, mas não chega a ser doença desmielinizante, e a miastenia graves também entra como rotina do neuroimunologista. E quais são os sintomas, os primeiros sintomas? A gente percebe que essas doenças autoimunes, muitas vezes, elas são sistêmicas, né? Então, elas apresentam sintomatologias em diversas partes do corpo, o que dificulta, inclusive, o fechamento ali de diagnóstico. Então, dessas principais doenças que você costuma receber em consultório, o que a gente pode dizer para o público que nos assiste sobre os sintomas? Quais são os primeiros sintomas que deve fazer com que essa pessoa busque ali fechar, de fato, um diagnóstico e não somente tratar aquele sintoma aparente? Começando pela esclerose múltipla é doença de mulher jovem, então, e como o próprio nome já diz, a sintomatologia é múltipla, pode acometer a parte motora, então perda de força, alteração de sensibilidade, como dormência, formigamentos, o paciente pode apresentar dificuldade para caminhar, alterações da visão também, muitas vezes o paciente apresenta desde visão embaçada até perda visual mesmo, e esses são sintomas neurológicos múltiplos, né? Alteração de coordenação, de equilíbrio. Já se tratando da neuromielite óptica, ela tem uma sintomatologia semelhante à esclerose múltipla, mas é uma sintomatologia muito mais grave. O paciente apresenta perda de força grave e acomete principalmente a medula e o nervo óptico. Então, o paciente tem muita perda de força incapacitante e alteração visual, muitas vezes, em grande maioria, incapacitante. No caso da miastenia graves, a miastenia graves não é uma doença do sistema nervoso central. Ela atinge o sistema nervoso periférico. Então, há um problema de comunicação entre o nervo e o músculo. E aí, que a gente chama de placa motora. O paciente, muitas vezes, inicialmente, tem um pouco de força e ela vai
sendo perdida. O paciente é uma perda de força, mas o paciente fica fadigado. Aos poucos ele vai perdendo. Além da alteração de força, o paciente apresenta muita alteração ocular. Então, aquele paciente, como ele tem fraqueza dos nervos do olho, ele pode apresentar visão dupla. O paciente, às vezes, cai a pálpebra, que a gente chama de pitose palpebral. Esses são os principais sintomas da miastenia. E o Guillain-Barré, ele vem de uma forma muito mais aguda, né? É um paciente que ele normalmente é uma perda de força e uma alteração de sensibilidade, dormência, formigamento, que vai subindo pelas pernas, que a gente chama de ascendente. Normalmente acontece igualmente dos dois lados, né? E é uma perda de força muito mais aguda, muito mais rápida, né? Então, assim, resumindo, todas as 4 doenças, que são as minhas principais, as doenças que a neurologia mais trata, afetam o sistema nervoso, tanto o periférico quanto o central. E todas causam sintomas incapacitantes. Aí, quando você fala de neuromielite óptica, né? E cita que algumas vezes a sintomatologia começa na acuidade visual. Sim. Né? Qual é a recomendação que a gente pode dar para esse paciente que não tem esse diagnóstico ainda, né? E deve procurar, para resolver a situação ali quando aparece o desconforto, um oftalmologista? O que é que ele deve perguntar a esse médico, né? Para saber se realmente é uma sintomatologia associada a alguma patologia imunológica ou não, somente um desconforto realmente oftálmico. O que a gente fala é que os sintomas, que a gente chama de surtos, né? Esses sintomas neurológicos da doença, eles são agudos. Então, quando a gente pensa em alguma coisa oftalmológica, alguma alteração da visão por causa oftalmológica, a gente pensa muito que vai piorando. No caso da neuromielite óptica, por exemplo, é o paciente que foi dormir bem e acordou com a visão embaçada. Logo no final do dia, essa visão começou a ficar totalmente apagada. Então, assim, é muito agudo o sintoma da neuromielite óptica em relação à visão. Em relação à parte motora, também é muito agudo. O paciente, ele começa muitas vezes com a perda de força leve e rapidamente piora. Realmente, os pacientes procuram muito o oftalmologista e na minha rotina eu tenho visto que os oftalmologistas estão identificando que não é oftalmológico, que é neurológico, encaminham para a gente, mas tem que lembrar que nem sempre o paciente tem acesso a um oftalmologista e muitas vezes ele procura uma UPA, ele procura um posto de saúde. Então, além de explicar para a população em geral sobre os sintomas da neuromielite óptica e das outras doenças neurológicas, a gente também pede para, assim, atenta os médicos clínicos, que são a ponta, né, de atendimento, para identificar os sintomas e encaminhar rapidamente esse paciente para uma avaliação neurológica e para o tratamento adequado. Ótimo. E aí, já que a gente puxou esse assunto, né, quais são os principais exames que podem auxiliar aí, né, nessas investigações para chegar ao fechamento de diagnóstico dessas patologias? Em relação à esclerose múltipla e à neuromielite óptica, na verdade, assim, em relação às 4 doenças, é muito importante a história clínica, né? Eu, como neurologista clínica, a gente sempre fala que é importante ver como acometeu, assim, como começou o sintoma, examinar esse paciente, porque tem sintoma, tem dados no exame que falam a favor do sistema nervoso central, outros do sistema nervoso periférico. Em relação à esclerose múltipla e à neuromielite óptica, os principais exames são a ressonância magnética, essencial, né, porque é doença do sistema nervoso central. O exame do líquido entra também como exame importante e alguns exames de sangue para excluir algumas outras causas. Já no caso da miastenia graves, também é clínico, né, e muitas vezes é muito mais clínico, porque não dá tempo da gente fazer o exame, né, a gente não vai esperar uma eletroneuromiografia, não vai esperar uma dosagem de anticorpo, então, na miastenia, muitas vezes, a gente já faz o tratamento sem realmente esperar algum exame, né. No caso do Guillain-Barré também, a sintomatologia, a parte clínica também é muito importante. Muitas vezes nesses pacientes a gente faz a ressonância para excluir outras coisas, né? Então, assim, são exames de imagem, mas lembrar que muitas vezes a gente não pode chegar a atrasar o tratamento para esperar exame, né? Um paciente grave e pode ficar com sequela. Então, tendo uma história clínica, um exame neurológico bem feito, a gente faz nossa hipótese e direciona muitas vezes direto para o tratamento. Ótimo. E em caso, né, de fechamento desse diagnóstico, quais são as situações em que esse paciente seria recomendado para terapêutica aí de plasmaférese? No caso da esclerose múltipla, os pacientes que muitas vezes a gente começa com o tratamento com corticoide, que a gente chama de pulsoterapia, é feito em hospital. O paciente faz o tratamento de corticoide em dose alta na veia. E no caso da esclerose múltipla, muitas vezes é quando o paciente não responde. O paciente jovem tem uma perda de força, eu faço a pulsoterapia, o paciente não responde, muitas vezes
as pessoas mandam o paciente para casa. Não, a gente tem outra opção que pode melhorar o sintoma e, no geral, melhora, que é a plasmaférese. No caso da neuromielite óptica, muitas vezes a gente nem espera terminar a pulsoterapia. A gente já manda direto. Tem alguns guidelines novos que falam que tem benefício de fazer os 2 tratamentos juntos. A gente chegou a fazer num paciente na Santa Casa. Respondeu muito bem, passou em consulta comigo, andando. E esse paciente teve uma perda de força muito grave. Assim, ele ficou sem mexer as pernas. Isso em agosto, eu acredito, foi em agosto. E assim, a gente viu como era grave o caso dele. E a gente fez as 2 coisas, pulso e plasma. E o paciente respondeu muito bem. No caso da miastenia graves, a gente, tanto a miastenia graves quanto o Guillain-Barré, a plasmaférese é um dos tratamentos de escolha, né? A gente tem hoje a imunoglobulina e a plasmaférese, e aí, dependendo do paciente, do que a gente tem disponível, da disponibilidade tanto da imunoglobulina quanto da plasmaférese, também é tratamento de escolha para essas 2 doenças. Ótimo. E já que a gente começou a falar aqui sobre essa possibilidade, as possibilidades de tratamento, é importante que a gente esclareça para você que está nos assistindo o que é, né, esse tratamento de plasmaférese, essa terapêutica. E aí eu queria perguntar para a doutora Priscila. Doutora Priscila, explica para o público de casa o que é a terapêutica de plasmaférese. Como é que funciona esse tratamento? Então, boa tarde. A plasmaférese faz parte da aférese terapêutica, né? Aférese significa separação. Então, a gente separa componentes do sangue. No caso da plasmaférese, a gente vai separar o plasma, né? Como a doutora Samira falou aqui, as doenças autoimunes são imunomediadas, né? Então, na plasmaférese, a gente tem o intuito de tirar esses imunocomplexos, né? Que são anticorpos ali que estão agredindo o próprio paciente. Né, são autoanticorpos, que por algum motivo esse paciente começou a desenvolver e começou a agredir ou o sistema nervoso central ou o sistema nervoso periférico. Então, o objetivo da plasmaférese é retirar esses anticorpos. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma máquina, né, que tem uma centrífuga, e aí por velocidade a gente acaba separando os componentes do sangue e separa esse plasma e devolve uma solução proteica para o paciente, para manter o equilíbrio. Então, o nosso tratamento não tem nenhuma medicação. Na verdade, é um tratamento que ele é seguro, né? A gente mantém o equilíbrio volêmico do paciente e a gente faz essa retirada desses imunocomplexos, né, com o nosso acompanhamento médico o tempo inteiro, durante todo o procedimento. É um procedimento que dura em torno de 40 minutos a 1 hora, vai depender muito do paciente, do peso, da altura, né, da avaliação sanguínea. Então, é um tratamento rápido, seguro para o paciente, que não causa distúrbio de eletrólitos, né, o paciente não tem alteração renal por isso, ou nenhuma outra alteração de febre, nada disso. É tranquilo, e a gente acaba tirando essas moléculas que estão agredindo a ele mesmo. Tá? Então, além da neurologia, a gente trabalha também com outras doenças. Né? A neurologia realmente hoje é o nosso carro forte. A gente tem muitas doenças neurológicas, né? Como a doutora Samira falou aqui, Guillain-Barré, acho que é o carro forte, assim, o que vem mais, né? Porque ela pode aparecer depois de umas 2, 3 semanas de algum quadro viral. A gente teve um surto aí na época da Zika, né? Então, foi um momento que teve uma grande quantidade de pacientes e a resposta realmente na Guillain-Barré é muito boa. O paciente, a gente começa a observar a recuperação de força muscular ali durante a internação, né? E tem as outras doenças, miastenia graves, também tem encefalite autoimune, que a gente aqui não comentou ainda. Então, são doenças que vão levar essa produção desse autoanticorpo e o nosso objetivo é fazer essa retirada. Tá? Então, o paciente ele vai ser internado no nosso serviço, né? Em média, ele fica 8 dias ali internado com a gente, tá? Numa enfermaria. Se for um paciente que tiver estável, ele fica na enfermaria. Se o paciente tiver numa situação mais grave, ele vai ficar aos cuidados de uma UTI, de uma terapia intensiva, né? Para ter um equilíbrio melhor de toda a situação. Então, esse paciente ele fica 8 dias ou mais, dependendo do caso dele. Mas, em média, nas doenças neurológicas, a gente faz esse tipo de tratamento. Acabando o tratamento, o paciente recebe alta, tá? E por isso, então, que essa terapêutica, ela se associa bem a esse quadro de saúde imunológica, né? Ela atua exatamente na parte do sangue ali que tem essa carga de imunidade. Justamente, que é o plasma, né? Dentro do sangue a gente tem o plasma e lá estão esses autoanticorpos. Então, por isso que é o nome plasmaférese, porque a gente vai tirar justamente essa parte ali que está comprometida, né? Que está apresentando ali esse autoanticorpo, essa molécula danosa naquele momento. Ótimo. E aí, doutor Wellington, explica para quem está aqui nos assistindo como é que funciona hoje esse tratamento de aférese e essa
inovação. A gente sabe que medicina e ciência sempre andaram juntos, Sim. né? Essa terapêutica, ela é inovadora, apesar de já existir aqui em Alagoas há mais de 20 anos. Então, eu queria que o senhor contasse essa história mesmo de como a Férise Terapêutica chegou aqui a Alagoas, né? E hoje é esse serviço de referência, não somente no nosso estado, mas já em níveis regionais e nacionais. Boa tarde. Olha, eu conheci a Férise através da minha pós-graduação em hematologia e hemoterapia. Eu já fiz essa pós, já tinha 11 anos de formado, e na minha graduação não teve conhecimento do que era isso. Só que eu me apaixonei só pela teoria, né? Na verdade, as aulas foram só teóricas, mostrando equipamentos naquela época. E eu corri atrás, e fui para o sul do país, e fiz curso, e trouxe isso em 1999. Fizemos agora 24 anos, né? Então começamos no Hospital do Açúcar, que hoje é Veredas, e depois passamos também para o Hospital do Coração, Hospital Agamar, e estamos hoje também na Santa Casa. Então, a terapêutica, a gente foi cada vez mais tendo pacientes dentro da neurologia mesmo, pacientes novos. A gente começou fazendo só Guillain-Barré, depois veio a miastenia, depois veio as polineuropatias desmielinizantes crônicas. A neuritiótica, na época, era raríssimos os casos que a gente tinha. Hoje em dia, a gente tem muitos casos de neuritiótica, neuromielitiótica, chamada também doença de Devic, né? E assim, a cada paciente que a gente atendia, a gente ia se empolgando mais pelo resultado que a gente tinha, entendeu? Então, pacientes, por exemplo, de Guillain-Barré, que eu acompanhava no hospital antes, que com outros tratamentos, eles passavam muito tempo de internação, até 6 meses de internação, com o nosso era no máximo 15 dias. Teve paciente que deu da alta com 8 dias de uma Guillain-Barré. Hoje é normal a gente dar alta de Guillain-Barré com 8 dias, né? E a gente, lógico, o tratamento está muito associado à fisioterapia para dar continuidade. E nesse caso específico aí do Guillain-Barré, inclusive, fez com que Alagoas virasse referência nacional, né? Na época do surto de Zika, aqui os pacientes tratados com a Férise Terapêutica apresentaram 0 óbito, né? Exato. Foi o seguinte, na época o Estado tinha implantado um programa com a Santa Casa, um PROHOSP, né, de atendimento de pacientes de SUS. E aí, em 2015, veio, depois da Copa do Mundo de 2014, com os africanos vieram para o Nordeste, veio a Zika, né, chikungunya, Zika. Nós já tínhamos a dengue. E daí, com a Zika, chikungunya, principalmente a Zika no começo, foi que trouxe a incidência aumentar. Segundo os especialistas na época, diziam que ela tinha a possibilidade de aumentar em 20 vezes o surgimento de Guillain-Barré após o paciente que teve a Zika. Também tivemos aqueles pacientes com microcefalia, aqueles problemas que também foram extremamente danosos para a sociedade, mas a Guillain-Barré levou a óbito muita gente no país inteiro, né? E aqui, a gente, como tinha já implantado o serviço, a secretária da época disse: não quero que ninguém morra. Faça o que quiser. O teto que nós tínhamos era pequeno, mas ela disse: não, liberou o teto, vamos trabalhar. E assim foi. Nós tivemos mais de 380 pacientes em menos de 2 anos de Guillain-Barré, nas suas diversas variantes, né? Variantes mais graves, variantes intermediárias e leves. E assim, chegava de semana da gente ter 12 pacientes internados de Guillain-Barré. A gente dava alta a 2, chegava a 4 do HGE. Então era uma loucura. Mas, graças a Deus, a gente salvou todos, não tivemos nenhum óbito. E depois foi comprovado, anos depois, que o Ministério da Saúde foi ver, porque Alagoas teve alguns óbitos, mas muito baixo, não foi pacientes que não foram diagnosticados e não foram enviados para a gente, né, paciente do interior. Ou, às vezes, a emergência não fechou o diagnóstico e não mandou. Mas, assim, o índice de mortalidade aqui foi mínimo no país inteiro. E aí, isso aí realmente virou uma referência, né? E para a gente, teve o lado da gente aumentar, pela quantidade, a gente aumentou mais a prática do tratamento. A Guillain-Barré, por ser uma doença autoimune aguda, ela evolui para a cura, né? Diferentemente de outras que a doutora Samira falou aqui.
né? Então, a Guillain-Barré, ela evolui para a cura. Né? Raríssimos são os casos de você ter uma recidiva de um paciente de Guillain-Barré. Nós atendemos, né? A gente, o fantástico no Guillain-Barré com a plasmaferese terapêutica é que a gente já sabe se o diagnóstico está correto, porque na primeira sessão você já começa a observar resposta. Às vezes com 20 minutos, 30 minutos de procedimento, você já vê o paciente começar a mexer mão, pé, as extremidades, e isso é fantástico, né? Então é um paciente que a gente tem uma evolução, a gente já sabe o começo, o meio e o fim do tratamento. Então, nunca tivemos casos de paciente que fez de Guillain-Barré, que fez plasmaferese, que precisou fazer outra terapêutica. Não. Ele sai, dali ele sai com acompanhamento, às vezes o neuro pede que a gente faça mais um ciclo e a gente faz, mas sempre isso fica bem, né? No caso da miastenia, foi uma segunda patologia que a gente passou a assistir e a gente também não tinha experiência, até porque lá em São Paulo, quando eu fiz o meu curso lá, eu tive pouquíssimos casos de miastenia na época, tinha muito mais Guillain-Barré, era mais Guillain-Barré. Então aprendi a plasmaferese terapêutica basicamente com Guillain-Barré. O resto veio com a prática do dia a dia, né? Hoje a gente atende em média de 42 patologias, né, filha? 42 patologias, principalmente na área de neurologia. Mas também temos na área de hemato, né? Na área de nefrologia. Hoje trabalhamos com pacientes de transplantes, com transplante renal. Transplante renal, principalmente. E agora transplante de fígado na Santa Casa. A gente tem feito alguns casos com a rejeição de implante, rejeição de enxerto, né? E aí, esses pacientes, a plasmaferese tem sido fantástico. Né? Isso mostra também que a terapêutica ela vai se inovando, né? Hoje aqui Sim. já se aplica a 42 tipos de patologias, mas as pesquisas e os guidelines internacionais já apresentam... São muito maiores. Há informações de que a Espanha, aí, conjunto com os Estados Unidos, já estão fazendo em torno de 91 patologias, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é comum se fazer plasmaferese em pacientes que foi intoxicado com veneno, intoxicação. Autointoxicação, né? Intoxicações exógenas, né? Isso é muito comum, até com picada de insetos, de cobra, por exemplo. Além do antígeno que é feito, se faz também a plasmaferese para melhorar, você tira o plasma para diminuir a intensidade do veneno no corpo. Né? E quanto à intoxicação exógena, né? Envenenamento, ou mesmo por tentativa de suicídio, né? Fazer intoxicação com medicamentos ou com drogas, isso é muito comum lá. E eu tive a oportunidade de fazer um caso desse aqui em Maceió, de uma adolescente de 14, 15 anos que fez, e eu, em menos de 24 horas, foi diagnosticado, ela estava em ventilação mecânica, estava muito grave, e eu resolvi fazer. E foi fantástica a resposta, né? Só precisou uma sessão para você. Eu tinha programado 5 sessões, com uma sessão suspendi tudo. Isso levanta também uma outra questão, principalmente quando a gente fala de tratamento de saúde regionalmente, né? Aqui no Nordeste ainda existe muito aquela cultura de que as referências estão nos grandes centros do Sul. E aí a gente vê uma terapêutica como essa, né? Aqui, num estado como o nosso, que não é o maior estado da região também, né? Sendo essa referência e podendo trazer, né, doutora Samira, essa possibilidade realmente de melhoria da qualidade de vida do paciente, que é o principal objetivo, e que não precisa se deslocar para esses grandes centros e que, inclusive, pode contar com esse serviço via SUS hoje aqui. É isso mesmo, né? Sim. Parece que é o único estado da federação que tem esse tratamento pelo SUS. Né? Porque não é um tratamento barato, mas também não é o mais caro, né? Os outros tratamentos, concorrentes, eles são mais caros até do que a plasmaferese. Existe esse tabu de que a plasmaferese não é mais barata. Às vezes tem mais dificuldade de conseguir montar um serviço, né? Eu, como comecei lá atrás, eu consegui. Hoje eu estou com 3 máquinas que são caríssimas, essas máquinas, e o equipamento mais top que usado no mundo é o que nós temos aqui em Alagoas. E agora eu estou chegando mais 2.
chegando mais 2 equipamentos de última geração ainda esse mês. Então a gente está evoluindo, né? E é fantástico você ver, por exemplo, paciente de neuromielite óptica que está com a perda da visão, né? E a gente começar a fazer, no outro dia ele já está começando a enxergar, tá certo? Isso. Então é muito bom. Um dos né? casos, inclusive, de neuromielite recente que a gente teve, é uma paciente que ela tinha uma história de dor de cabeça, né, frequente, 2 anos de dor de cabeça, e essa dor de cabeça veio piorando progressivamente e começou a redução da acuidade visual. Ela reduziu num grau que realmente ela parou de enxergar pelo olho esquerdo. E aí foi quando ela buscou atendimento, as dores de cabeça realmente estavam muito intensas, e aí foi quando ela foi para um oftalmologista. A doutora Samira falou bem exatamente isso, ela procurou um oftalmologista, que bom que ela procurou um atendimento, né? E foi ele que suspeitou realmente de que não era um problema oftalmológico necessariamente, mas muito mais da neurologia, e encaminhou essa paciente para a emergência da Santa Casa. E aí foi quando o pessoal da equipe de neurologia investigou, fez uma ressonância e fez o diagnóstico de neuromielite óptica. Essa paciente, com 2 sessões, já começou a perceber melhora visual. Algo que ela não enxergava nada de um olho, ela passou a enxergar. Ao final das 8 sessões, ela estava com a visão 100% completa nos dois olhos. Então, assim, mas claro que é uma doença, como a gente já conversou aqui, que a plasmaféresis, ela está tratando um surto, né? É um quadro agudo ali, aquele momento. Ela precisa fazer um segmento com o neurologista para fazer o tratamento de imunossupressão, para que ela não tenha novas crises, né? Então, ela sai dali e segue o acompanhamento para fazer uso do tratamento imunossupressor, para evitar novas situações, diferente da Guillain-Barré. Ou seja, na maioria dos casos, aí excetuando-se a Guillain-Barré, o tratamento ele é para aquele caso da crise. Apresentou Exatamente. a crise, então ele vai. Mas com certeza quem está assistindo esse nosso primeiro episódio deve estar aí. Nossa, que tratamento é esse? E deve estar se perguntando, como é que faz para ter acesso a esse tratamento? Como é que funciona isso, Dr. Wellington? Olha, é comum a gente receber ligação, eu mesmo recebo ligação de pessoas, amigas, que sabem que eu trabalho com isso, e falando de um paciente que pelo que a gente fala, eles teria necessidade desse tratamento. Primeira coisa que eu faço, procuro um neurologista, a gente pede que ele encaminhe para um neurologista. Às vezes está numa UPA, e não, aqui tem um paciente com Guillain-Barré, já passou para o neurologista, né? Não, mas aqui não tem neurologista. Mas olha, encaminha para o Metropolitano, encaminha para o HGE, que lá tem. Para poder a gente ter uma segurança maior no diagnóstico. Tem que né? confirmar o diagnóstico. Tem que confirmar esse diagnóstico. Tá certo? Mas assim, já aconteceu de pacientes passar pela emergência 2, 3 vezes, serviço de emergência, tanto Maceió como de Arapiraca, e não ser fechado o diagnóstico. E aí ir para uma UPA, e na UPA uma enfermeira, um outro profissional disse, isso é uma Guillain-Barré, e ligar para mim. Né? E aí a gente já encaminha melhor para um neurologista, ele já vem já com diagnóstico. Mas acontece muito de pacientes dar entrada 2, 3 vezes numa emergência com Guillain-Barré e ele não ser diagnosticado. Isso é muito... E além disso, miastenia graves, né? Assim, a gente Miastenia teve muitos também, casos de pacientes que foram diagnosticados de forma errada como distúrbio psiquiátrico. Sim. Pacientes que começavam a tropeçar. Viviam a vida normal, como ela falou aqui, é uma perda progressiva, é lenta, então o paciente de repente começa a tropeçar, começa a ter uma dificuldade da mastigação, né, para engolir, para deglutir. Então esse paciente ele começa a ficar estranho, ele não entende, e às vezes o colega médico não tem experiência com essa doença, por ser considerada até rara, então acaba, não, volto para casa, isso aí, procura um psiquiatra, isso já aconteceu algumas vezes. E assim, a gente fala de doenças raras e doença que acomete muito paciente jovem. Então, imagina, chega uma mulher de 30 anos na UPA dizendo que de ontem para hoje ela já não está conseguindo andar ou está tendo alguma dormência. O diagnóstico, muitas vezes, vai para a parte psiquiátrica, né? E essa paciente, às vezes, não tem nenhuma possibilidade de investigação. Então, por isso que eu falei, é importante também os médicos clínicos da ponta, isso, né? Estarem cientes dos sintomas, para poder, pelo menos, desconfiar e encaminhar para o nosso tratamento e investigação. E a importância também da gente estar hoje aqui conversando sobre isso para o público em geral. Sim.
né, para realmente despertar essa consciência de que, às vezes, se eu sou uma paciente que tem esse perfil mais jovem, que apresenta repentinamente algum desses sintomas, né, de não ficar somente no diagnóstico do serviço de urgência, porque a urgência, às vezes, vai tratar somente ali, pontualmente, aquela situação, e que ela busque, inclusive, perguntar, esse paciente busque perguntar ao médico da urgência: doutor, você recomenda que eu busque algum especialista para fechar o diagnóstico do que pode ser isso? Né? É importante também que a gente dê à população essa autonomia de consciência madura mesmo, de cuidado com a própria saúde. Incluindo na questão da neuromielite óptica, que a doutora Samira falou, que hoje em dia já se faz em primeira linha a pulsoterapia, muitas vezes já inicia a plasmaférese, os estudos mostram que quanto mais precoce o início da plasmaférese, melhor a resposta ao tratamento. Então, eles não conseguiram colocar um número de dias exatos, mas eles colocam entre 8 e 23 dias do diagnóstico para que a plasmaférese seja iniciada. Então, é importante esse momento justamente para isso, para que a pessoa busque um atendimento, para que esse diagnóstico seja fechado e o paciente receba o tratamento adequado, para que evite sequelas. Né? O objetivo é esse. Esses pacientes, por exemplo, de esclerose múltipla e neuromielite óptica, né, eles são pacientes que sofrem muito até chegar ao tratamento. Eles passam um sofrimento, passam por muitos médicos sem diagnóstico, sabe, mudando de um para outro, né? E a gente, por exemplo, esclerose múltipla, é recente a opção de fazer plasmaférese, apesar de que eu faço já há muito tempo. Eu faço já há mais de 12 anos. Mas no Brasil ele está se fazendo em torno de 3 anos para cá. Saíram mais estudos agora, né? Também retrospectivos. Na época, eu vi um trabalho num congresso no Rio de Janeiro, um trabalho onde estava inconcluso ainda, e com alguns casos de a plasmaférese junto com a fisioterapia, tirar paciente que já estava em cadeira de roda, voltar a andar. Eu achei fantástico aquilo, e trouxe para cá, conversei com o neurologista aqui, doutor Fernando Gameleira, que encaminhava muito paciente para mim na época, e ainda hoje. E ele disse: vamos fazer, eu tenho paciente. E a gente começou a fazer com resultados fantásticos. Foi interessante que há uns 3 anos atrás ele foi convidado para participar de um fórum no Sírio-Libanês, só foram os bambambam dos estados convidados para esse fórum, e nesse fórum veio um americano falar sobre um novo tratamento para esclerose múltipla. Qual era o tratamento? Plasmaférese terapêutica, para tirar da crise, né? Entendeu? Isso só que aumentou mais para a gente, lógico, aumentou muito pacientes. E é bom, né, que os pacientes saibam que na crise ele tem uma terapêutica que é eficaz e que ajuda muito, né? Às vezes tem caso de um paciente que a gente faz 8 sessões, tem um caso de um paciente dessa lá no Arthur Ramos, num estresse, situação de estresse da formatura dela, ela desencadeou a primeira crise. Uma menina jovem de 23 anos. E aí, ela perdeu a força, perdeu a visão e perdeu força nos membros inferiores e parte superiores. Foi realmente muito grave a situação dela. E lá, na época, o Arthur Ramos fizeram pulso, mas ela não teve resposta. E aí me chamaram. A resposta dela foi fantástica. Eu dei alta a ela, depois de 8 dias, ela andando, mas eu vi que ela não estava com muito equilíbrio. E aí ela fez uma nova ressonância, e aí o neuro me pediu que eu fizesse mais outro ciclo. E eu fiz o segundo ciclo 1 mês depois, e ela está ótima. Hoje, pelo que eu sei, eu acompanho ela de vez em quando na rede social, ela está muito bem, continua fazendo tratamento clínico, neurológico, né? Mas de crise, por enquanto, ela está muito bem. Isso já faz mais de ano, né? Tá certo? Então, dá qualidade de vida, né? Então, nessas doenças crônicas, a gente consegue dar qualidade de vida. Sim. Nas doenças agudas, não, cura, né? A gente tem alguns encefalites que a gente pegou, que eram agudas e estão curados, né? Sim. Entendeu? A possibilidade de voltar a ter é difícil. Sim. Tem a PTT, que é na hematologia, que também é uma doença gravíssima, aguda, mas a gente tem um histórico muito bom, né? Sim. De cura, né? Cura, né? Tá certo? Ela é a plasmaférese, nesse caso, é praticamente quase que a única opção, mas evolui para cura, né? E a gente tem um histórico muito bom de cura nesses pacientes. Excelente. Eu queria aproveitar e perguntar, doutora Samira, no seu atendimento, nos casos clínicos em que você recomenda a plasmaférese, como é que tem sido
esse resultado dos seus pacientes? Na verdade, assim, eu sou bem exigente com a melhora dos meus pacientes. Quando muitas vezes eu interno esse paciente, um paciente de 30 anos internou recentemente no HGE, um surto de esclerose múltipla. E aí ela estava com alteração de força mesmo, e fizeram a pulsoterapia, e aí? Gente, mas a menina de 30 anos, realmente ela estava andando, mas com muita dificuldade ainda. Eu falei, nossa, é uma paciente para a gente encaminhar para plasma, porque ela tem 30 anos, está com uma sequela, para mim, grave, entendeu? E aí, ela apareceu até no meu ambulatório no Metropolitano essa semana, ela tá já andando bem melhor. Outro paciente, e muitas vezes o paciente, ele não fala assim, eu não tô ainda muito bem. Então, é você, neurologista, é o nosso papel, de ser exigente com o resultado, dizer, não, esse paciente, assim, melhorou, mas não ainda, ainda pode melhorar mais, né? Outro paciente foi uma neurite óptica. Esse aí teve um diagnóstico posterior de neuromielite óptica mesmo, soropositiva. Paciente jovem, 36 anos, ele fez uma neurite óptica à direita. Ele perdeu a visão do olho direito, né? E foi tudo muito rápido. A gente fez a pulsoterapia e eu avaliava, ele falava, não, doutora, eu estou muito melhor. Mas eu avaliava e para mim não estava suficiente. Eu falava, nossa, um paciente de 36 anos que não enxerga as cores pelo olho direito. Porque uma das alterações da neurite óptica é perda da visão de cores. O paciente, às vezes, ele está enxergando, mas ele vê em tons de cinza. E ele falou, não estou enxergando bem, já também querendo alta. Aí eu falei, não, acho que não é o paciente para a gente dar alta, encaminhei para plasmaféres. E aí, quando ele retornou, porque muitas vezes no serviço SUS a gente manda para plasmaféres na Santa Casa e depois retorna para o nosso serviço, no meu caso, metropolitano. E aí ele falou para mim, agora sim, doutora, agora tá certo. Agora eu tô vendo vermelho, azul. Aí eu falei, tá vendo? Assim, então, assim, acho que é o nosso papel como neurologista ser muito exigente, né? Não é fazer um primeiro tratamento e pronto, era o que tinha para fazer. Não, acho que a gente pode realmente... E aí a plasmaférese, ela vem com essa possibilidade realmente das doenças imunológicas de melhorar bastante o paciente. E você falou na questão da idade dos pacientes de esclerose múltipla, por exemplo, e neuromielite óptica, era comum a gente ver paciente de meia idade, né? Hoje não. Esses últimos 4 anos, Samira, eu tive muito paciente jovem. Eu tive paciente com 12 anos de idade com esclerose múltipla, com 16 anos com esclerose múltipla, né? Paciente jovem com 18 anos com neuromielite óptica, já fechado diagnóstico. Então, assim, está acontecendo alguma coisa. Eu ia perguntar isso agora. Está descendo muito a idade, sabe? Tem acontecido muito de pessoas muito jovens já iniciando essa doença. E os pacientes perguntam muito, fatores de risco. O que é que você pode dizer, assim, para neuromielite, para esclerose múltipla? Na verdade, assim, tem dois, realmente eu acho que os pacientes estão desenvolvendo mais cedo a doença por 2 fatores. Primeiro, eu acho que, querendo ou não, a passos mais lentos, mas está sendo identificado com mais facilidade. Hoje a gente faz diagnóstico de esclerose múltipla, né? Com essa paciente mesmo, que saiu da plasma recentemente, acho que faz umas 2 semanas, ela teve diagnóstico no primeiro surto. E isso, há pouco tempo atrás, não era possível, né? Sim. Então, hoje, a gente dá diagnóstico com muito mais facilidade. Quando esse paciente, né, tem um acesso ao serviço de saúde e consegue trilhar um caminho mais rápido, pega um médico clínico que desconfia. Então, eu acho que essa parte, assim... E isso que a gente está fazendo aqui agora é disseminar informação, né? Isso. O paciente... já chegou o paciente no meu consultório achando que era psiquiátrico, um paciente sem enxergar e sem andar, era uma neuromielite óptica, né? Então, assim, a gente está disseminando informação. Além disso, eu acho que hoje a gente está exposto a muito mais coisas, principalmente as doenças virais, né? Eu sempre falo aos pacientes, doença viral não é causa de doença autoimune, mas a gente sabe que funciona como gatilho, né? E a gente teve uma pandemia aí, né? 2, 3 anos de doença viral, então, antes disso teve a Zika, né? Então, assim, a gente sabe que as doenças virais, elas são gatilhos para realmente desenvolver doença autoimune. Não que foi a causa. Na verdade, esse paciente, ele nasce com uma predisposição genética. Então, ele vai ter essa doença autoimune. Mas o momento que vai desencadear depende de outros fatores, né? Se tiver uma outra doença autoimune, tem mais chance de acontecer? Na verdade, existe realmente o overlap de, assim, as duas doenças autoimunes juntas, né? A gente pega esclerose múltipla, por exemplo, com doença de tireoide, né? A gente pega neuromielite óptica com doença de Sjögren, que é uma doença reumatológica, porque, na verdade, é uma desregulação do sistema imune. Então, não é só o sistema nervoso central, né? Pode pegar outros sistemas também. Uma coisa que eu observo, doutora Samira, na prática nossa, é a alta incidência de mulheres com doença autoimune. Eu diria que é 1 para 4, 1 para 5. É raro o homem, mas a mulher é muito comum. Todas essas pacientes. Normalmente, às vezes, tem só paciente mulher internada na clínica. Sim, verdade.
Então é muito mais comum mulher. Sim. Né? Isso foi um problema, né? Porque a gente pega, por exemplo, esclerose múltipla em homem, neuromelitiótica em homem, mas a incidência é bem menor do que em mulher. Os fatores de risco comuns, assim, que para outras coisas, por exemplo, tabagismo, etilismo, uma alimentação muito inadequada, tem alguma relação também com essas doenças autoimunes? Principalmente voltado para a esclerose múltipla, né? A gente fala muito do realmente tabagismo. Tem um vírus que a gente chama o vírus Epstein-Barr, até recentemente saiu a notícia da Anitta, mas assim, não tinha nada a ver, ela não tinha doença autoimune, não tinha esclerose múltipla relacionada com o Epstein-Barr, mas é um vírus que pode funcionar como gatilho. Tem muitos estudos falando da associação realmente do vírus com o desencadeamento da doença. Que é o da mononucleose, né? Isso, da mononucleose. Tem os baixos níveis de vitamina D, e aí eu sempre reforço porque... Vitamina D também, que hoje em dia tem visto muita gente assim, né? Isso, Ninguém vê o acho sol que mais. quase todo mundo tá com vitamina D baixa, mas e eu sempre É. reforço que a vitamina D não é tratamento, por exemplo, de esclerose múltipla. A gente sabe que é um dos fatores que pode desencadear a doença, assim, como gatilho, mas porque por muito tempo existiam protocolos que tratavam esclerose múltipla com vitamina D. Esse tratamento é inadequado. Que inclusive podem causar lesões renais. Isso. Né? A gente faz, assim, uma Altas suplementação. A gente sabe que a suplementação de vitamina D traz um benefício na qualidade de vida do paciente e na parte imunológica também, mas não é o tratamento. Mas baixos níveis de vitamina D também funcionam como gatilho, né? E a obesidade também, bem importante. Quando o senhor fala de doença de mulher, e realmente as doenças autoimunes são doenças de mulher, a neuromelitiótica chega a ser de 9 para 1. Né? A questão hormonal é muito envolvida também, essas flutuações hormonais que a gente vive. A gente não tem muito bem esclarecido, mas uma das hipóteses mesmo, assim, a mais, né, mais firme mesmo, é em relação à parte do estrógeno, né, que a mulher tem, e a parte hormonal mesmo. E uma outra pergunta frequente dos pacientes é hereditariedade. Passa para o filho, passa para a filha. A mulher, imagina, mulher jovem, chega no consultório, esclerose múltipla. Aí tem 2 filhos, doutora, qual a chance, né? Na verdade, por exemplo, a esclerose múltipla, a neuromelitiótica, elas não são doenças hereditárias. O que acontece, muitas vezes, é que, como é uma predisposição genética, muitas vezes o filho herda a predisposição genética. Mas, assim, a chance, por exemplo, de um paciente, de uma mulher ter um filho com... Ela tem esclerose múltipla e o filho tem esclerose múltipla é de 2 a 5%. Então, é quase da população geral. Eu tive um caso dessa, de uma paciente que ela já é paciente hoje, está sob os cuidados de home care, de neurotiótica, né? É jovem, fez 26 anos agora. E ela quando ela estava ainda no ventre, quando o pai veio a óbito com esclerose lateral amiotrófica, com ela. Né? E ela, aos 17 anos, desenvolveu... Um quadro muito grave. Muito grave. Ela foi a mais grave de todas, assim, que a gente já viu. Até hoje. De esclerose de neuromelitiótica. É danado. A notícia boa que a gente tem com relação às viroses, né, são os grandes problemas, as arboviroses principalmente, né? É que, por exemplo, para dengue já tem vacina. A vacina é muito eficiente, já tá no mercado, né, a vacina para dengue. São 2 doses com intervalo de 90 dias. E agora o americano conseguiu desenvolver a vacina para chikungunya. Já passou no FDA, já passou em todas as fases. Tem mais de 7 anos de pesquisa, quer dizer, uma vacina séria, né? E que em breve estará no mercado. Acredito que talvez em 2024 ela venha, a da chikungunya. Isso vai ajudar muito, né? A população vacinada, pelo menos uma causa a menos de doença autoimune, né? Porque a gente pega muito, por exemplo, em período de surto de dengue, a gente já sabe que vai aumentar os casos de Guillain-Barré. Sim. Né? E aí, se a gente conseguisse, né, exterminar a dengue, né, com a vacinação em massa, seria fantástico, né? Além de exterminar o mosquito, exterminar o mosquito não tem condições. Até quando a gente vai examinar, coletar a história de paciente com Guillain-Barré, com a suspeita, a gente fica insistindo, às vezes, teve alguma doença, diarreia, virose. Quando o paciente fala que não, a gente já fica, meu Deus, né? A gente já fica deve ter sido frustro, deve ter tido, porque e foi bem assim, leve. pra gente realmente é um paciente muito, e principalmente de via aérea superior, né, resfriados, quando o paciente não tem, já fica até revendo o diagnóstico, né, porque realmente é um paciente que faz uma alteração de força, né, uma fraqueza, uma dormência nas pernas, principalmente, que começa de baixo para cima, depois de uma virose. É o clássico, assim. Clássico. Ótimo. Eu queria, então, convidar vocês agora para, nesse momento de encerramento aqui do nosso primeiro episódio do Podplasma, deixar para quem está nos assistindo uma orientação, uma última palavra
sobre, né, essa importância do cuidado com a saúde imunológica. No caso específico da doutora Samira, falando aí dessas doenças desmielinizantes e de vocês falando da aférese terapêutica, mas deixar esse último recado aqui para a gente encerrar o nosso primeiro episódio. Começando pela doutora Samira. Como eu falei, sempre é um prazer falar sobre essas doenças, porque até pouco tempo atrás a gente não falava, eram doenças desconhecidas para a nossa população. Então, o meu recado é para o paciente que desenvolve algum sintoma neurológico e procure o serviço de saúde. E aos colegas médicos que não ignorem as queixas dos pacientes, os sintomas. A gente fala que são doenças mais raras, às vezes mais específicas. Então, paciente com sintoma neurológico, procurar encaminhar, às vezes não é tão simples, mas sempre insistir nesse encaminhamento, nessa avaliação do neurologista, ou encaminhar para o tratamento que, se o paciente já tem um surto de já tem esclerose múltipla como diagnóstico, se esse paciente chega com um sintoma novo, considerar que pode ser um novo surto e encaminhar para o tratamento adequado. Bom, eu acho que está excelente. Eu acho que a população, as pessoas têm que saber que existe tratamento para essas doenças, que nem tudo está perdido, né? Que muitas vezes a doença é uma doença crônica, que não tem cura ainda, mas o tratamento dá qualidade de vida, né? E saber que nós temos hoje um serviço muito bom implantado na Santa Casa. A Santa Casa tem dado todo o apoio a gente tem que agradecer muito o apoio recebido da provedoria e de toda a direção da Santa Casa. E a gente tem um serviço lá, está crescendo aos poucos, mas está com resultados bons, e lá que a gente atende os pacientes de SUS, né? E dizer aos colegas médicos que trabalham na ponta, nas emergências, nas UPAs, que pense sempre na possibilidade de ser uma doença autoimune, de ser uma doença neurológica, de ser uma miastenia, de ser um Guillain-Barré, porque é muito comum a gente ver o paciente que antes de chegar até a gente, antes de chegar até nós, depois que passa pela neurologia, ele ter realmente sofrido muito até chegar cá. E muito, sim, como foi dito aqui, ser tratado como doença psiquiátrica. E é uma Guillain-Barré, sendo tratado com altas doses de medicamento psiquiátrico. Isso eu já peguei vários pacientes. Então, para os colegas médicos, colegas clínicos que pensem na ponta lá onde eles atendem, da possibilidade da doença neurológica, e fazer esse encaminhamento. Hoje tem os serviços de residência, de neurologia no Metropolitano e no próprio HGE, que tem mandado os pacientes para a gente. Tem sido muito bom. Isso, então, é mais um alerta mesmo, né, para a população em geral e para os colegas médicos também, para que se atentem aos sintomas realmente, observem os pacientes, escutem, né? A clínica é soberana, continua sendo soberana, então ouvir o que o paciente fala e o paciente também buscar um atendimento diante de algum sintoma relatado aqui hoje, como uma fraqueza que apareceu de repente, um formigamento que apareceu subitamente, uma perda de visão. Não considere isso normal, busque atendimento, né? Busque um especialista. Para chegar à plasmaférese tem que ter o encaminhamento da especialidade neurológica, tá? E aos colegas neurologistas e outros colegas também, tem o nosso contato no nosso Instagram, é só clicar diretamente que vai para o nosso serviço, tá? O nosso telefone está lá, manda o encaminhamento que a gente vai organizar a internação se realmente houver indicação da especialidade, tá? Muito obrigada. E com essas orientações, a gente encerra o primeiro episódio do Pod Plasma, agradecendo a vocês pela presença, a você aí de casa que nos acompanhou e pedindo que siga as redes sociais, deixe seus comentários ou dúvidas a respeito desse tema que é a saúde imunológica, para que nos próximos episódios a gente possa contribuir trazendo especialistas que vão levar informação com responsabilidade para você que nos acompanha. Boa tarde e até o próximo.